Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os dados de uma pesquisa que saiu hoje, feita ali pela Quest, contratada pelo Banco de Investimentos Genial. Eu confesso que não é o instituto que eu tenho, assim, maior confiança. É negacionismo. Não, é que já cometeram alguns erros aqui que me deixam com os dois pés atrás, mas vamos trazer aqui, tem muitos jornalistas falando dela, a imprensa dá uma atenção toda especial, então vou trazer aqui alguns dados que nem sempre são revelados aí por alguns jornalistas que tentam manter a polarização intacta, enfim. Mas antes de falar desses números, eu quero pedir a sua ajuda se você chegou no canal e não está inscrito ainda. Se puder nos dar essa força, se inscrevendo, ativando aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, o joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, deixa o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. Assim como me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixo e também na descrição um link que vai para as minhas redes sociais. Eu que sou candidato a deputado federal aqui no estado de Minas Gerais. Então, pessoal, é o seguinte, a pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 28 de agosto, portanto não pegou, né, o pós-debate na Band, mas pegou ali, né, digamos assim, parte da repercussão do Jornal Nacional, que sabatinou Bolsonaro, Ciro, Lula e Simone Tebet, nessa ordem. E vamos trazer aqui então primeiro os dados da pesquisa espontânea, só lembrando que no debate da Band, quem se destacou mais foram Ciro e Simone Tebet, Lula e Bolsonaro, né, não foram bem. Isso aqui eu estou falando baseado naquilo que foi revelado, né, segundo algumas avaliações da própria Quest em relação ao sentimento dos eleitores, inclusive baseado nela, quem se saiu melhor foi Ciro Gomes, com 51% ali de menções positivas. Mas vamos trazer aqui agora essa pesquisa que não é espontânea, que é quando o instituto não apresenta a lista com os nomes. Então você chega e pergunta, e aí, vai votar em quem? Aí a pessoa espontaneamente responde. E vejam que nesse caso Lula lidera com 32, ele até caiu um ponto, ele tinha 33 a 14, 15 dias. Bolsonaro tinha 27, caiu 2, agora tem 25. Ciro subiu 2, ele tinha 1, agora aparece com 3. Branco e nulo 2, agora vejam bem os indecisos, 37%, quando o nome não é apresentado, simplesmente não sabe em quem vai votar. Então é o que a gente tem falado, muita gente acaba escolhendo Lula ou Bolsonaro porque são os mais conhecidos. Bolsonaro é o presidente, tá aí na televisão o dia inteiro, na internet, para ser elogiado, criticado. Do outro lado, um ex-presidente tentando voltar, aquele que concorre às eleições desde 89. Ou é ele ou alguém que ele coloca para disputar pelo PT, que é o Lula, né? 89, 94, 98, 2002, 2006... Aí em 2010 ele não podia, colocou a Dilma e o Michel Temer de vice. Aí em 2014 a Dilma, tentou a reeleição. Inclusive tem gente que diz que ali gerou um certo atrito, mas, né, como a Dilma estava no cargo, pegaria mal, né, brigar com ela, já que o Lula teve direito à reeleição. Ela foi em 2018, era o Lula da cadeia se apresentando, porém estava enquadrado na lei da ficha limpa, não podia, mentiu pro povo, falando que era candidato sem poder ser. Aí a justiça fez o óbvio, falou, não pode. Aí colocou o Haddad, que foi com uma máscara do Lula pra rua. Aí agora é o Lula de novo. Então é alguém extremamente conhecido. Para ser elogiado, tem quem gosta. Para ser criticado, por quem não gosta. Enfim, então temos duas figuras conhecidíssimas. E é natural que quando o nome é colocado, né, até nesse cenário de polarização, em que muita gente acaba dizendo que vai com o Lula para não deixar o Bolsonaro continuar. E gente que vai com o Bolsonaro para não deixar o Lula voltar. Então, né, quando você não coloca o nome deles nessa pesquisa, nesse instituto, eu tenho falado que tem pesquisa para todo gosto, o número de indecisos é de 37%, isso há pouco mais aí, né, de um mês para, né, o povo ter que ir às urnas fazer a escolha. E aí na pesquisa estimulada, então, nós temos o seguinte cenário, já com os nomes apresentados. O Lula caiu um ponto, aparece aqui agora com 44. Bolsonaro também caiu 1, aparece aqui agora com 32. Ciro Gomes subiu 2, ele tinha 6 a 14 dias, segundo esse instituto, em outros Ciro aparece com mais, agora nesse aqui o Ciro aparece com 8. Simone Tebet manteve o 3 que tinha antes, Pablo Marçal 1, Vera Lúcia 1, Soraya, Roberto, Leonardo, Felipe, Sofia e Imael não pontuaram, indeciso 6, branco e nulo 5. Então aqui observa-se que o Ciro cresceu 2 e Lula e Bolsonaro caiu 1 cada. Então o Ciro conseguiu essa notícia boa aqui nesse instituto.
Agora, outra pergunta que foi feita ali é o seguinte, sobre possibilidade de mudar o voto. Nesse instituto, 33% dos entrevistados responderam que podem sim mudar de voto caso algo aconteça. E eu acho, até baseado naquilo que eu converso com as pessoas, né, que estes estão de olho no terceiro colocado. Né, são as pessoas cansadas da polarização, e como eu disse, pode até estar com um só porque eu dei o outro ou vice-versa, mas que estão de olho. Né, se o terceiro colocado crescer um pouco mais e passar confiança, esse eleitor ou parte dele pode migrar para o terceiro, dando a este o voto útil contra a polarização. Hoje é Ciro Gomes, né, que aparece em todas as pesquisas em terceiro, né, bem à frente da Simone Tebet. Se fosse a Simone, ela também, eu acredito, poderia ser beneficiada, mas a vida dela, né, tá mais difícil do que a do Ciro, já que ela está em quarto e acaba tendo maiores dificuldades. Vejam outra pergunta desse instituto. Do que você tem mais medo? 47 respondeu, Bolsonaro continuar. 39 respondeu, volta do PT. 5% tem medo dos dois. Ou seja, nós temos aqui 93% com algum tipo de medo. O país merece para uma eleição, né, focado no medo? Será que não está na hora da gente deixar de lado o voto pelo medo e votar numa alternativa até contra Lula, contra Bolsonaro, para que o país encontre um caminho e que não fiquemos mais 4 anos brigando, né? Quem que é mais odiado, se é o Lula, se é o Bolsonaro, enfim. Eu sei que nenhum político vai ter, né, o apoio de 100%, né? Democracia, né, estabelece que tenhamos aí espaço para divergência, para oposição, faz parte. Mas eu tenho insistido, né, se o Lula voltar, nós teremos mais 4 anos aí de muito antipetismo. Se o Bolsonaro continuar, teremos o que temos agora, o antibolsonarismo. E o Brasil precisa, né, ter um pouco de paz para tentar construir um projeto, né, que de fato resolva o problema estrutural. Esse problema não foi resolvido nem pelo PT em 4 mandatos, nem pelo atual mandato de Jair Bolsonaro, que se apresentou em 2018 como antissistema, porém, é só olhar, né, tá rendido tanto ao sistema financeiro, Paulo Guedes é o grande fiador desse sistema junto ao governo, né, já o Moro caiu, né, o Mandetta caiu, o general Santos Cruz, muitos ministros considerados ali braço direito, nome de peso, no governo lá no começo, foram caindo. O Paulo Guedes continua, né, e o Bolsonaro se rendeu ao sistema político. É só observar, o Centrão tomou conta, Arthur Lira, Ciro Nogueira e tantas outras figuras do chamado Centrão que Bolsonaro lá atrás, né, negava, criticava e depois diz que faz parte, que tudo bem, que é assim mesmo. E muita gente acredita, tanto petistas quanto bolsonaristas, não, é assim mesmo. Política tem que se render dessa forma. Não tem. Itamar Franco não se rendeu. Eu sou de Minas Gerais, né, e a gente tem que reconhecer o trabalho que esse grande mineiro fez, um plano real. Fez um plano real sem se corromper, sem se render, segundo relatos de muitos políticos que estavam naquela ocasião ali fazendo parte ou do governo ou no Congresso Nacional. Aqui só fizeram um cenário de segundo turno, Lula derrotaria Bolsonaro 51-37. Outra pergunta que foi feita aqui interessante, nas eleições você prefere que vença Lula, Bolsonaro ou nenhum dos dois? Lula 41 era 43. Então teve aqui uma queda de 2 pontos. Bolsonaro, 32. E vejam que esse aqui bate com a intenção de voto dele, Bolsonaro. Lula está até um pouco abaixo do que tem de intenção de voto. E nem Lula nem Bolsonaro, 22. Era 20. Então subiu aqui 2 pontinhos. Será que o Ciro vai conseguir captar todo ou quase todo esse percentual para ele, na medida em que a campanha avançar e ele se consolidar como alternativa, né, nem Lula nem Bolsonaro? Lembrando que ele era essa alternativa também em 2018. Né, estava lá disputando contra Lula, que insisto, estava na cadeia mentindo para o povo, e contra Bolsonaro, né, que se aproveitava do antipetismo, teve a facada, teve todo aquele clima de comoção e levou Bolsonaro à presidência disputando contra o Haddad, quando todas as pesquisas mostravam Haddad perderia, né, pro Bolsonaro, e as pesquisas mostravam Ciro Gomes venceria Bolsonaro. E agora tem muitos petistas tentando fazer terrorismo eleitoral em cima do eleitor de Ciro Gomes para tentar captar voto pro Lula, o que é realmente, né, lamentável, já que o Ciro está se apresentando como alternativa não só de nome, mas também de projeto, de modelo que o Brasil precisa olhar com mais atenção. E falando rapidamente aqui dos 4 primeiros colocados, Lula caiu um pouco, mas ainda lidera com certa folga nesse instituto, em outros a folga é menor. Bolsonaro parece ter batido no teto depois de melhorar seus números. Ali parou de crescer e já começa a cair em alguns institutos,
O efeito Auxílio Brasil turbinado, claramente com interesse eleitoreiro, né, já que aumentou agora, por que não aumentou antes? Falava que não tinha dinheiro, aí o dinheiro apareceu, né, e só até o final do ano. Então, realmente, né, essa aqui tem sido uma manobra utilizada por vários, né, candidatos que tentam a reeleição e teve um efeito positivo, mas já deu uma estagnada. E agora começa até a recuar um pouco nas pesquisas. Ciro Gomes cresceu em mais um instituto, né, cresceu 3 pontos no FSB, que foi divulgado na segunda, cresceu 1 no IPEC de ontem e agora 2 nessa Quaest. E o Ciro cresceu 3 pontos nesse instituto, se pegar desde o começo de agosto. Está em terceiro, como eu, né, destaquei aqui, a importância dessa posição estratégica para tentar herdar o voto útil antipolarização. E claro, tanto, né, o lulopetismo assim como o bolsonarismo perceberam o bom momento que o Ciro Gomes vive depois da ida ao Jornal Nacional, assim como no debate da Band, e, né, os seus gabinetes ali já miraram com tudo no candidato do PDT, vindo com fake news, tentando trazer coisas do passado, fazendo um videozinho, enfim, para tentar colocar Ciro em contradição. Vamos ver se o Ciro consegue resistir e continuar crescendo. Se continuar, é importante para passar confiança para o eleitor e ele tentar chegar no segundo turno. Se chegar, na minha opinião, derrota tanto Lula assim como Bolsonaro, porque ele vai conseguir unir em torno de si, né, tanto aqueles que gostam dele, consideram ele o mais preparado, assim como aqueles que não gostam de quem estará do outro lado, Lula ou Bolsonaro. Simone é um nome que merece respeito, tem tratado isso aqui sempre, divirjo dela em vários aspectos, em especial nas questões econômicas, né, mas, né, tá lá, né, fazendo o seu trabalho, tentando também passar as suas ideias, e ela tem dificuldades aqui de sair desses 3%, 4%, e como ela está em quarto lugar, acaba que a atenção, né, não vai toda para ela, fica focada ou na polarização ou naquele que está em terceiro, mais próximo de quebrar a polarização. E eu quero deixar no fim uma reflexão que coloquei no meu Twitter, que é o seguinte: imagine que, por algum motivo, o vice precise assumir. Isso aconteceu em vários momentos, né? Só Fernando Henrique e Lula concluíram seus mandatos, né? Os outros, né, o vice assumiu. Então, a pergunta que eu fiz é: você ficaria mais tranquilo com a vice do Ciro, a Ana Paula, o vice do Lula, Geraldo Alckmin, né, e muitos petistas que até ontem faziam as maiores críticas ao Alckmin, né, ladrão de merenda, não sei o que do Pinheirinho e tudo mais, agora estão tudo tranquilo porque o Alckmin agora está junto com o Lula. Alckmin, que dizia até pouco tempo que Lula, em 2018, na campanha, era um criminoso querendo voltar à cena do crime, agora está aí vice do Lula. Ou você ficaria mais tranquilo com o Braga Neto, que é o vice do Bolsonaro na presidência? Bom, é bom dar uma pesquisada, porque a Ana Paula, vice do Ciro, é alguém que realmente tem, né, um trabalho muito bem feito, em especial junto aos mais pobres, lá na Bahia, em Salvador, e alguém que tem colaborado muito com esse debate. Então, né, como muita gente fala, Ciro Gomes, além de ser o candidato mais preparado, isso aqui eu acho que até os eleitores de Lula e Bolsonaro, né, tirando aqueles mais fanáticos, aqueles que de fato gostam dos seus candidatos, e eu os respeito, reconhecem o preparo de Ciro Gomes. E a própria Ana Paula, né, tem surpreendido muita gente que não a conhecia, passou a conhecê-la e agora acaba também admirando a sua trajetória, né, e as ideias que ela tem defendido para o Brasil. Então isso aqui é uma reflexão a mais que a gente deixa, pedindo, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!